Oi gente, tudo bem? Dando continuidade aqui nos nossos estudos, nós vamos agora para o módulo 6, da página 516 a 524, e nós vamos falar sobre petróleo. Então eu vou explicar primeiro para vocês esse módulo, depois vocês vão na página 520 realizar a atividade 1, na 523 realizar a atividade 2, e posteriormente, 523 e 524, vocês vão realizar os exercícios de 1 a 5, em casa, né, que é a tarefa de casa, vão tirar foto e vão me mandar para eu fazer a correção e ajudar vocês no entendimento completo desse módulo. Então, primeiro a gente vai entender o que é o petróleo. Por definição ampla, ele é um líquido viscoso de cor variável e essa cor depende do local de origem da composição. Ele vai desde uma cor amarelada, dourada, como se fosse um mel, até uma cor preta bem escura, que é o mais comum que a gente conhece. Ele é um líquido, né? Ele é um composto extremamente valioso e ele é muito disputado. A gente conhece vários elementos da história ali ao longo do tempo que envolveram a disputa pelo petróleo em guerras, em conflitos armados entre as nações. Então ele é ponto também de debate, de discussão dentro da história, dentro da geografia, sociologia, filosofia. Então ele é um assunto que permeia muitas outras disciplinas nossas. E quanto à sua parte química, ele é composto por cadeias complexas de hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto? O nome dele já sugere para a gente do que se trata. Hidro sugere hidrogênio. O carboneto sugere carbono. Então quer dizer que ele é composto exclusivamente de carbono e de hidrogênio. E a partir disso, essas cadeias complexas elas podem ser quebradas, que a gente vai ver mais à frente como, e a partir delas os derivados do petróleo começam a aparecer, que são nossos combustíveis fósseis, os mais comuns aí do nosso dia a dia, gasolina, o óleo diesel, o querosene e por aí vai. Outro aspecto fisiológico muito importante do petróleo é que ele é pouco solúvel em água, ou seja, ele dificilmente consegue ser dissolvido, se misturar com água, e portanto ele é menos denso que a água e é inflamável. Então vocês já devem ter visto notícias em algum lugar, em algum momento, em jornais, em noticiários da TV, que houve derramamento de petróleo e fica uma mancha escura sobre a água. Ou seja, ele como é menos denso, ele fica flutuando na água e ele não se dissolve, então ele fica ali, enquanto não é retirado, não é separado da água, ele fica ali poluindo, afetando todos os peixes, os corais, as aves. Então toda a vida marinha é afetada quando há um derramamento de petróleo. E qual é a forma mais efetiva de conter um derramamento de petróleo? Eles colocam boias sobre a água para fazer uma barreira física para essa mancha de petróleo não se alastrar. Tentam fazer a retirada por succionamento, ou seja, quase que um aspirador de pó, vamos dizer assim. E em raros casos, quando não consegue efetivamente succionar esse petróleo, eles ateiam fogo. Portanto, vocês podem ver que ele é inflamável. Ele é localizado no subsolo, ou seja, nas camadas mais internas da nossa crosta terrestre. E ele é resultado de decomposição de matéria orgânica ao longo dos milhões de anos. Então, todo ser vivo, como vocês sabem, é composto de matéria orgânica, né? A química orgânica, ou seja, de carbono, de hidrogênio. E a partir dessa decomposição, vai se depositando essa matéria lá no subsolo, que a gente encontra como as jazidas. Essas jazidas podem ser tanto em parte continental, ou seja, na terra, quanto em parte marítima, onde vocês também já devem ter ouvido falar sobre o pré-sal, que são camadas ainda mais extremas de distanciamento em relação à superfície, na tentativa de retirar o petróleo. Né? Encontrou uma jazida, fez a detecção, o próximo passo é efetivar o tratamento do petróleo. Então, como que isso se dá? De uma maneira bem simples, quando a gente encontra uma jazida, o próximo passo é a extração. Perfurar com a ajuda de equipamentos que possa perfurar o solo e chegar até esse petróleo para então fazer o transporte dele por oleodutos. O que é o oleoduto? São espécies de canos muito resistentes, onde a função deles é transportar esse petróleo até um outro local
que geralmente é para ser transportado em navios petroleiros, para que então ele chegue em algum terminal de armazenamento e fique alocado, fique à disposição de alguma refinaria. A partir da refinaria é onde começa o processo de separação das partes, dos derivados do petróleo. E daí nessa separação é utilizado esse esqueminha aqui, ó, que é chamado de coluna de destilação fracionada ou a torre de fracionamento. Então você se lembra ali no módulo anterior que eu disse que a destilação fracionada ela era muito valorizada exatamente por fazer parte da separação dos derivados do petróleo. Então, quando for perguntado qual é o meio utilizado para separar os derivados do petróleo, é a destilação fracionada. Mas perceba o seguinte, quando o petróleo é encontrado lá na jazida, ele vem todo sujo. Ele vem com areia, ele vem com água, ele vem com pedras. Então, como é que essas pedras, essa areia, essa água sai, é retirada, separada do petróleo? É feito através de decantação. Então, tira aquele petróleo da jazida e deixa um tempo em repouso para que aquilo tudo possa escoar pelo fundo e o petróleo sobrar. Afinal de contas, ele é menos denso do que a água, do que pedra, do que argila, enfim, do que a maioria dos detritos que podem ficar ali poluindo mesmo. Então, o que você precisa saber aqui dessa coluna de fracionamento, dessa torre? Ele fica aqui armazenado numa refinaria, em seguida ele passa por uma fornalha, ou seja, a destilação fracionada, a gente conhece bem, ela se baseia no aumento de temperatura, e a partir do momento que essa temperatura começa a aumentar, o petróleo começa a sofrer uma reação e desprender os seus derivados. Então perceba ali, ó, aqui no topo da tabela é uma temperatura relativamente baixa, uma temperatura ali relativamente baixa, vou colocar aqui menor, enquanto aqui embaixo é uma temperatura muito maior. Então perceba que o primeiro dos derivados do petróleo a ser separado é o gás, o GLP, que serve ali para o nosso fogão na cozinha, para o botijão, né, que a gente compra e consome ali o gás de cozinha. A segunda fração do petróleo que é liberada é a gasolina, seguida da querosene, que é também utilizada como combustível de avião. O óleo combustível, que a gente conhece como óleo diesel, só para lembrar, diesel é o nome do cientista, do engenheiro que descobriu a fórmula desse óleo para fazer a utilização em veículos automotores. O óleo lubrificante, que já é um pouco mais espesso, é aquele que vai no motor, que vai no câmbio dos veículos, que serve para lubrificar equipamentos em geral e máquinas. E por último aqui nós temos os resíduos. O que são esses resíduos? É a sobra do petróleo, mas é uma sobra que ainda assim é valiosíssima. Aqui nós estamos falando da parafina, do asfalto, do piche, e ainda dentro desses resíduos, vários deles são utilizados para produzir sacola, borracha sintética, solventes de tintas em geral, cremes e cosméticos também. Então o petróleo ele é vastamente utilizado em vários ramos da química. Então desses derivados, o que importa saber? Se o petróleo é um arranjo complexo de uma cadeia de hidrocarbonetos, todos esses aqui são também arranjos de hidrocarbonetos, ou seja, carbonos e hidrogênios. Então, quanto mais no topo da nossa torre de fracionamento, menor é a quantidade de átomos de carbono que eles possuem, menor quantidade de carbono, porque eles estão no topo, ou seja, eles são mais leves, ao passo que aqueles que estão mais para baixo, eles têm uma maior quantidade de átomos de carbono, por isso eles são mais, entre aspas, pesados, ou seja, são mais espessos, mais viscosos. Tanto é que, se você lembrar, o piche e o asfalto são praticamente sólidos. Então, a parte que nós precisamos conhecer do petróleo é essa. Então, a partir de agora, resolve lá a atividade 1, atividade 2. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim e faça os exercícios de casa, tira a foto e me manda. Só lembrando que quem ainda não me encaminhou os exercícios do módulo anterior precisa fazer, porque senão vai ficar sem o pontinho, sem o registro da tarefa feita, certo? Dúvidas é só me mandar mensagem.